Como a vida no mar pode influenciar uma cidade? E como uma experiência de uma volta ao mundo em um veleiro poderia mudar a sua vida e talvez de outras pessoas na sua volta? Eu hoje entrevistei um casal capixaba que está dando a volta ao mundo no seu veleiro Rajada, que eles compraram na Europa, e conseguiram entrar legalmente no Brasil para dar uma visita. Algo que não é fácil, porque é complicado importar um veleiro aqui no Brasil. Mas eles vão dar o caminho certinho de como fazer isso legalmente. E pra mim também foi muito legal conversar com eles, porque a poita que o balanço ficou ali em Vitória, na frente do clube, era deles. Então eu sou muito grato. Cara, em primeiro lugar, eu preciso dizer, muito obrigado pela poita que você emprestou lá, cara, na frente do clube, maravilhosa. E o clube também foi muito querido, né? Pô, a galera foi massa. Mas a gente gosta bastante de ficar em poita, é mais do que pira, assim, né? É uma coisa de que eu acho de quem mora a bordo, quem tá... Você não sente também isso aí? Pô, total, eu tava pensando isso hoje, que às vezes é dificuldade de receber um amigo e tudo mais, mas por outro lado é bom também, né? Porque você tá numa marina, é todo mundo também te buzinando ali, tem a galera toda que você conhece do clube te chamando o tempo todo. E como é que vocês se conheceram? Eu tava fazendo um estudo sobre mar e cidade, que aí tava estudando sobre espaços costeiros de Vila Velha, inclusive, que é a minha cidade. O projeto era pensar como que a integração da cidade e o mar poderia ser feita de uma forma mais harmônica, com espaços que pudessem conectar a cidade com o mar. E aí foi isso, eu estava estudando esse projeto, queria me aprofundar mais sobre o mar, navegar, e conheci o Bruno. Então, e aí ele me chamou para várias... na verdade, o que rolou, Adriano? Eu cheguei, eu sempre trabalhei com deliveries, né? E aí eu cheguei e tinha um delivery para rolar de Vitória para o Rio, se eu não me engano. E eu chamei um amigão meu que fez uma travessia comigo do Atlântico uma vez. Eu fui buscar um barco na França e ele veio comigo. E aí eu falei, pô, cara, vamos, não sei o quê, tanto tempo que a gente não se vê, porra, vamos dar essa distraída aí e tal. Aí ele, pô, cara, não vai dar, mas eu tenho uma pessoa que adoraria fazer isso, e eu deixei claro que, pô, pra fazer teria que ser contigo. E, pô, deu 5 minutos, toco o telefone, era ela. Falei, sou amiga do Fábio, tal, não sei o quê, comentou que você tem uma viagem. Falei, pô, tem uma viagem, tem interesse mesmo? Falei, essas coisas são fogo, pode ser 3 dias antes, 3 dias depois, depende de janela, né, tal, mas a data ideal seria tal dia. Ela, não, tô pronta. Aí passou uns 2 dias, acho que vai adiantar um dia. Ela, não, tô dentro. Beleza. Aí passou mais um outro dia, e aí, como é que tá? Eu acho que vai atrasar uns 2. Ela, tô dentro. Pô, essa menina tá afim mesmo, bicho. Legal, gostei da disposição. Aí, resumindo, sempre fazia os deliveries e precisava tá chamando alguém, não sei o quê. E a primeira pessoa que eu sempre falava era com ela. E aí, porra, nunca mais eu fiz um delivery sem ela. Como, cara, surgiu a ideia da viagem de vocês? Na verdade, cara, o que acontece? Isso é um sonho, né? Essa viagem em si mesmo, uma volta ao mundo e tal, é um sonho que pra mim, desde criança, sempre tive vontade, sempre pentelei o pai, pô, pai, vamos embora, vamos fazer uma viagem dessa. E, pô, você vai, né, vai vivendo, vai querer, esse sonho vai ficando de lado, e falei, cara, vai ter uma hora que eu vou ter que fazer. Então, e aí, chegou a hora, né? E qual o trajeto de vocês, cara? Por onde vocês já passaram? De onde saíram? Ih, já andamos um bocadinho nesse último ano. A gente primeiro foi para procurar o barco na Europa, até encontrar o barco na França, no sul da França. Fizemos esse trajeto do sul da França, Espanha, Baleares, atravessamos de Gibraltar, que foi acho que foi um ponto forte. Assim, foi naquela época a gente pegou o ponto forte lá das orcas, e exatamente... Mas ainda tá, ainda né? Tá, né? Tem anos e continua. Aí ficou um tempinho no sul de Portugal. Né? A gente subiu o barco, né, no sul de Portugal, precisava fazer umas coisas, aproveitar que tava lá, né, estaleiro. Aí atravessamos o Atlântico, paramos em Madeira, Canárias. Todas as ilhas, né, Madeira, Canárias, Cabo Verde. Aí chegou um amigo nosso para encontrar com a gente, fez a travessia com a gente até Noronha.
verdade até Recife, mas a gente parou em Noronha, lógico, né? A chegada no Brasil por Noronha é diferente. Foi lindo. Foi muito bacana. Inclusive, eu passei o meu aniversário no Equador, na linha do Equador. Foi muito engraçado. Olha. Porque Verdade. eu perguntei, Bruno, vou passar meu aniversário no meio do mar. Onde eu vou estar? Ele, eu acho que a gente vai ter passado o Equador. Aí, no dia, certinho, não tinha como calcular. Acho que ela mexeu nas velas ali para fazer a passagem do dia. Aí fomos pro Brasil, acabou que a gente chegou já, a ideia era fazer a Noronha, né? Na verdade, o primeiro plano a gente queria fazer igual o Hans fez, a gente ir para Cape Town. Então a ideia era chegar em Noronha, fazer a Noronha, sair corrido, ir para Cape Town, voltar na Cape Town Rio e subiu para o Caribe. Mas ficou muito apertado, os custos também são elevados para uma regata dessa, né? E aí a gente abortou Cape Town, fez a Noronha, desceu, aí fomos visitar o pessoal em Vitória, né? E fomos até o Rio, passamos um tempo ali até o Réveillon lá na região de Paraty e tudo mais. E aí a gente começou a subir de volta. Carnaval a gente estava em Recife de novo. E aí partimos para o Caribe, Trinidad, onde a gente também preparou para... Já estava no plano de subir lá de novo, porque... Muita gente sobe ali, né, cara? Ali é ponto estratégico, né, cara? Eu já tinha tempo que eu não passava lá, mas mudou muito, por sinal. Tinha uns 15 anos que eu não ia lá. Pô, cresceu demais Trinidad. Os valores não tão razoáveis assim quando costumava ser, mas querendo ou não, em relação a todo o Caribe, ainda é um dos pontos mais acessíveis, né? E a estrutura de estaleiro é muito boa. Então a gente preparou lá para seguir mais um ano sem precisar docar barco, nem nada, né? Não, aí saímos de Trinidad, subimos todas as ilhas. A ideia é falamos, vamos subir todas as ilhas, até a gente queria ganhar uma altura para não passar muito perto ali da Venezuela e tal. E a gente ganhou altura, foi parando em todas as ilhas. Fizemos Grenada, né, Union Island, tudo até Guadalupe. Tobago Keys. Fizemos todas ali. Martinique. Levamos acho que uns 15 dias, né? Cara, agora que vocês estão aí, cara, eu ouvi falar que, pô, o problema de ir pro Polinésia Francesa, o lado assim, é que te estraga, que depois nenhuma praia mais presta, cara. Você sente que vai ser isso? Cara, aqui realmente é sensacional, cara. Eu esperava, assim, nada mais do que isso. Cada lugar é diferente do outro. Você tem as ilhas... A gente chegou, depois disso tudo, a gente cruzou o Panamá, e gastamos um tempão, e aí acabou que fizemos a travessia do Pacífico, chegamos nas Marquesas, né? Para quem vem do Panamá, normalmente é a chegada na Polinésia. Cara, você já chega um lugar, parece Jurassic Park. Montanhas, verde maravilhoso, aquela água transparente, muita vida. E a vida é legal porque, assim, é muita coisa grande. É a raia-jamanta, os golfinhos são grandes, é tubarão-martelo, entende? Então, sensacional. E aí você vem vindo para baixo, a gente passou pelos Tuamotus, aí é outro impacto que você fala assim, pô, isso não existe. É uma água, assim, transparente, que você navega olhando fundo o tempo todo, muito tubarão, mergulha com eles, parece pintinho em granja, assim, de tanta vida em volta, tanto tubarão. E agora a gente veio para Societies, né? Curtir um pouco aqui a Societies, porque nosso plano é voltar agora na temporada de ciclones, voltar para as Marquesas, que tá fora do cinturão, né? Então... Aí a travessia do Pacífico foi maravilhosa. Foi uma das melhores que a gente já fez. Era a que eu tinha mais medo, por ser a maior. Foram 23 dias, nós dois. E foi muito bom. Foi simplesmente... Eu nunca estudei a meteorologia daí, mas assim, ela é de repente parecida com da África pra cá, assim, é tipo um alísio que não é tão... É diferente do Brasil pra África, que já é bem mais tempestuoso, tem muita frente, muito sistema complexo. A condição aqui é maravilhosa, cara, porque você navega realmente em cima dos alísios, né? Depende um pouquinho, você sobe um pouquinho mais, você pega menos vento um pouquinho, mas você pega mais corrente. Você desce um pouquinho mais, você pega mais vento, pega menos corrente. Então você vai nessa negociação aí. Pô, a velejada é impressionante, cara. É realmente
me surpreendeu. A nossa, particularmente, foi sensacional. A gente teve um imprevistozinho, que a gente rompeu a barra do leme de governo, então foi um susto, faltando 1.000 milhas ainda, à noite sempre, né? Nunca é de dia. Mas graças a Deus a gente conseguiu contornar rápido e seguir as outras 1.000 milhas aí de boa. Então foi sensacional, cara. Vocês compraram o barco fora, né? Como vocês conseguiram? Como é que foi a parte para conseguir entrar aqui e depois sair com ele? Isso aí acho até legal desmistificar, porque Brasil, né, cara, é aquele negócio que você tem que ler as letrinhas pequenas, né? A gente estudou muito sobre isso, porque era uma vontade, e os comentários são de todos os tipos, né? Principalmente aquele, cara, se você entrar vai perder o barco, se entrar vai dar tudo errado, não tem como, você não pode. E, cara, fomos devagarinho, estudamos. Aí a gente viu que tinha as possibilidades, algumas possibilidades. A que a gente utilizou foi... eu não tenho mais a minha residência fiscal no Brasil, então eu fiz a saída fiscal. Já era plano ficar pelo menos 2 anos fora, então para mim não fazia diferença. E então, com essa brecha de você não ter a residência fiscal no país... o barco está em nome de uma empresa minha, em Portugal, por isso que a bandeira é portuguesa. A gente pensou muito na questão da nacionalização, mas, pô, não tem como, né, cara? São valores... Muito caro imposto, né? Cara, tipo assim, o custo que a gente ia pagar para nacionalizar o barco, para não ficar aí, tipo o custo que a gente teria para 2 anos de viagem de volta ao mundo tranquilo. Então, não justificava. Aí você consegue ficar 3 meses e solicita... para mais 3 meses, você faz uma admissão temporária. E funcionou muito bem, fiquei impressionado, assim, como foi tranquilo a questão da receita e tudo mais. A gente chegou por Recife, né? Então já chegamos a Sueli mesmo, lá do Cabanga, Santa Sueli, né? Já... Não, Bruno, pera aí, me dá aqui os documentos, isso é tranquilo, é TECAT, eu não sei, sabia mais que eu já até... Falou, manda aqui, manda tudo online. Aí fizemos, impressionante. No dia seguinte, fui lá na Receita, assinei o papel, tava com o documento na mão de 3 meses. E aí, rodamos, e a outra solicitação de mais 3 meses, a gente tava no Rio. Foi a mesma coisa. Fui até a sede da Receita, fiz a solicitação, e com 2 dias depois chegou para mim o ok. E graças a Deus deu tudo certo. Informação importante. Fiquei surpreso até com a agilidade. Que legal, cara. Sim, sem dúvida, cara. Acho que é ter disposição, assim, lógico que você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Você não pode ter conta bancária, pessoa física, mas, assim, no meu caso, compensou. Não tive nenhum... Você não pode ter conta bancária aqui, ou de repente não ter nenhuma receita no teu nome aqui, ou coisa assim. E não pode ser sócio, administrador de nenhuma empresa, mas você pode ser sócio. Então, tipo... Meu negócio aí, eu simplesmente só saí da administração e é isso aí. O resto... Black Friday Flip Boat Club. Você já imaginou se desse pra comprar um barco em uma promoção de Black Friday? Ia ser legal, né? Mas é exatamente isso que a Flip Boat Club tá fazendo em condições absurdamente boas para você comprar uma cota em um veleiro. Eu vou dar só um exemplo. Com 12 parcelas de R$ 3.599 no cartão de crédito, você se torna proprietário de uma cota em um Velamar 31 em Paraty e ainda ganha uma aula de vela oceânica. É a forma mais fácil que eu conheço de ter um veleiro. Não só pela facilidade de pagamento, aula de vela grátis, mas também porque o custo de manutenção dele você vai dividir com outros cotistas e vai ter uma equipe de profissionais que vai cuidar do seu barco para você, basicamente. Quando você chegar para velejar com a família, já vai estar tudo limpinho, funcionando, testado. É perfeito para quem nunca teve um veleiro. Praticamente a Flip vai pegar você pela mão e te tornar um velejador. E não é só esse Velamar 31, tem uma série de outros veleiros com vários tamanhos, locais diferentes, como um Fast 360 também em Paraty, um Thor 12.5 em Florianópolis, um Fast 310 em Salvador, um Delta 36 em Ilhabela e um Fast 345 em Ubatuba. Todos acompanham a aula de vela oceânica na faixa. Cara, essa é de verdade a forma mais segura e mais fácil que eu já vi na vida de você ter o seu próprio veleiro. E é um valor que você está usando para adquirir um patrimônio. Mais tarde você pode vender para comprar a cota de um veleiro maior ou quem sabe até de um barco só seu no futuro. Quando você tiver mais experiência ou tiver em outro momento da vida que você pretenda morar em um veleiro, por exemplo.
A Flipboat Club é muito séria, tem uma administração moderna, transparente. Eu gosto muito do jeito que eles fazem o trabalho deles. Agora, eu preciso te avisar um negócio. Essa é uma chance que vai passar. Tem apenas uma cota pro veleiro. Então, manda uma mensagem para eles pelo WhatsApp ou pelo Instagram que aparece aqui na tela. E a promoção é válida somente para quem fechar até o dia 30 desse mês, novembro. E tem milhares de pessoas assistindo esse anúncio. Então, se você quiser, corre lá. E quais os planos agora? Para onde que vocês estão pensando em ir? Vão ficar quanto tempo aí pela Oceania? E aí? Aí a rota é ela que decide, eu só sigo. Ela fala, é pra lá, eu organizo tudo e a gente vai, cara. O plano sempre foi, a gente fazia viagem sempre seguidos rumo ao oeste, né? Sempre tentando pegar as janelas de condições favoráveis, né? Com estações boas e tudo mais. Agora, como a gente falou, acabou que a gente chegou um pouquinho atrasado do que a gente gostaria, mas já deu para aproveitar bastante, conhecer as ilhas, apesar de não tão tranquilo como a gente gostaria, mas conhecemos bastante coisa. Então vamos voltar para as Marquesas. A gente quer ver se a partir de fevereiro, final de fevereiro, início de março, a gente começa a arrumar de volta aqui para essa região da Tuamotu, Society, e aí seguir oeste rumo a Fiji, Austrália acho que não, mas Indonésia. E o roteiro é a gente fazer todo o caminho até a África do Sul, Brasil de novo, fechar o cinturão aí. Tem que aproveitar, né, cara? Sei lá quando é que vai voltar aí de novo, né, cara? Exato, cara. Se puder, de voltar já é grande, mas quem sabe, né? Então... Cara, como você acha que vai ser? Isso é uma coisa que eu sempre tenho dúvida e é muito difícil explicar, né? Eu imagino. Cara, depois de toda essa volta, na hora que você vê as primeiras montanhas do Brasil, assim, no horizonte, como é que vai ser pra vocês esse retorno, cara? Eu acho, sem dúvida, né, cara? Sempre bom, sempre gostoso, emocionante você voltar pra sua base, né? Pro seu porto seguro, Brasilzão, né? Terra amada. Então, eu acho que com certeza vai ser emocionante. Mas, eu te confesso, pra mim, acredito ser uma nova passagem, de novo. Não tenho muita expectativa de ficar no Brasil. Temos até essa questão do barco, que a gente não nacionalizou. Então, querendo ou não, a passagem a gente já sabe que vai ter que ser com esse barco, pelo menos, no máximo de 6 meses. Você já tinha morado em um veleiro? Então, nunca tinha morado, né? Eu sempre vivi muito intensamente a bordo e tudo mais, né? Mas, no início desse plano, para que desse certo, eu coloquei o apartamento à venda e era o pontapé que estava precisando, né? O recurso e realmente soltar as amarras. Então, quando o apartamento foi vendido, aconteceu os dois, né? O recurso entrou e eu fiquei sem teto em terra, então... E como tem sido a experiência de morar a bordo? O que mudou para você na vela, assim? E aí? Pra mim tem sido incrível. Não, pra você, né, tipo, foi um choque ainda maior, porque você não era da vela, né? Então, assim, me fala também como foi pra você, e eu quero ouvir dele também, tipo, 2 velas diferentes, cara, que é no clube, fim de semana e regata, né, cara, e morar a bordo. A gente vai se adaptando a muitas coisas, né? Eu gostei muito, sou suspeita pra falar, porque eu acho que tem muita coisa que é muito legal. Pra mim, o principal é chegar numa cidade nova a cada dia ou a cada semana, né? E conhecer a cidade. E de morar mesmo, acho que foi muito mais tranquilo do que eu pensei, na verdade. De cozinhar a bordo, dormir. Uma coisa que eu noto quando eu chego numa pousada, um lugar assim, né, e vejo aquele pé direito todo uniforme, né, e alto, assim, eu olho pra cima e falo assim, cara, que perda de espaço. Tipo, todo aquele canto ali. Se tá no veleiro, a gente tá usando espaço pra tudo que é lado. Assim, verdade, né? Verdade. Não, você começa a pensar muito mais também, como arquiteto nas casas, otimizar espaço de projetos, né, cara, pra mim como eu falei, né, sempre foi um sonho, eu sempre gostei muito desse estilo de vida, e eu era daquele cara sempre assim, que eu ia fazer uma viagemzinha com barco, passava uma semana a bordo, ia a Abrolhos, voltava, eu não tinha a menor vontade de sair do barco.
Então, pra mim, foi uma realização, cara. Agora que todo dia, o pessoal, mas você não sente falta de terra, de uma cama parada, de um conforto? Falo, cara, não sinto, assim, sinceramente, falta nenhuma. Eu fico incomodado quando eu durmo em terra. Eu durmo em terra, eu falo, cara, às vezes chega no lugar assim, ó, não, se vocês quiserem, pode vir dormir aqui em terra pra descansar. Descansar de quê? Descanso aqui no meu barco. Fazer a vida querendo morar aqui, tô feliz pra caramba, descanso, colchão bom, tudo certo. Exato, cara. E a gente tem tanta coisa assim no barco que, pra mim, não tem comparável. Tipo assim, você acordar, à noite você vai tomar um banho, você toma na plataforma de popa, entende? Toma em cima do convés ali mesmo, olhando um visual danado. Pra mim é indescritível, eu não troco essa vida por nada. Você tem que se desfazer de muita coisa e tornar a vida mais minimalista, né? Então você vai vendo que você realmente não precisa, a vida é muito simples, a gente complica. Agora tem também aquela questão, né, Adriano, que o pessoal acha que às vezes, você mora a bordo, é só maravilha, só sol, sombra e água fresca. Cara, acho que não tem vida que é só flores, né? Em nenhum lugar, né, cara? Não tem. E até se o ser humano é tão assim, cara, que sei lá, cara, se não tiver problema nenhum, ele inventa um, sabe assim? Tipo, a gente precisa disso, né, cara? O que você sente que mudou em vocês depois que vocês começaram a fazer essa viagem? O que em vocês tá diferente? Eu acho que realmente, no geral, é muita coisa que muda. No meu caso aqui, tipo, a Elise, a menina aqui, muito regrada, gosta de uma alimentação saudável. Isso pra mim em terra, tipo assim, né, cara, era sempre nos desvios e tal. Os hábitos também ficam mais saudáveis. Ela adora dar uma nadada, assim, onde a gente tá aqui, tem condição pra isso. Então a gente sempre tá dando um mergulhinho, tá dando uma nadada. Eu gosto de surfar, aqui tem lugares super legais assim, que a gente consegue, às vezes, de botinho, 300 metros, a gente ir, dar uma remadinha. Então, acho que eu fiquei mais tranquilo, menos ansioso. Eu sou muito ansioso. Eu acho que isso foi o que mais mudou. Você vê a vida de um ritmo um pouco mais lento e observa mais as coisas, assim, de ficar observando o mar, os animais, como que as coisas vão acontecendo. Deixar um pouco, vai mudando a sua perspectiva de vida mesmo. Eu acho que principalmente quando estamos fazendo a travessia, que tem muito, assim, você não consegue fazer manutenção, ficar fazendo muita coisa. Então você para e fica pensando muito. Você já fez e o que você quer realmente, né, fazer no futuro. E, ao mesmo tempo, você tá ali, presente, sentindo todo o balanço, o horizonte. Eu acho que tem uma mudança interna que a gente não percebe. Você não percebe imediatamente. Primeiro você pensa, nossa, às vezes dá um perrengue, né? Alguma coisa que você fica assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas esse momento passa, igual o momento muito bom, muito feliz também passa, e é muito rápido. E é isso, acho que a gente vai aprendendo muita coisa, tá? A gente tá sempre aprendendo. Seja com as coisas bonitas que a gente vê, seja até com corrosão da maresia, que te ensina que as coisas vão acabar e vai passando. Tem que mesmo aproveitar. O reconhecimento, velejar um pouco o reconhecimento de que você não controla tudo, né, cara? Exato. Por exemplo, essa ideia de quando vai sair, adiantou um dia, atrasou 2, né? Você dançando com... E eu acho que em terra também, só que a gente... os seres humanos nos últimos, sei lá, 200, 300 anos... tentam controlar tudo, né? E alguma coisa consegue, mas tem horas que vem alguma coisa, tipo a pandemia, por exemplo, que mostrou que, cara, vocês têm esse monte de plano, né, das empresas e tal, assim, mas joga fora isso e faz outro, porque mudou tudo, né? E na vela a gente é constantemente lembrado disso. Eu tenho a impressão que morar no mar intensifica algumas coisas, tipo, tanto de percepção, né, quanto de vida e de experiência, porque você tem que estar o tempo todo pensando, né, e fazendo e agindo, porque se você deixa qualquer coisa para depois, passou, passou ou vai te cobrar logo. Tem que fazer. Viajar pode nos fazer aprender muito, muito mesmo. Mas
Não é qualquer tipo de viagem, não é qualquer tipo de viajante. Óbvio que não precisa ser um veleiro, nem viajar é a única forma de aprender. Mas eu acho que é possível tirar o máximo de uma viagem quando ela te puxa para algum limite. E eu não quero dizer com isso que precisa ser um limite dolorido, há vários tipos de limites. Mas longe deles, ninguém expande muito, especialmente o conhecimento e a consciência de si mesmo ou da sua trajetória. Uma viagem longe do limite é uma viagem de lazer puramente, e não tem absolutamente nada errado com uma. São até importantes, eu diria, mas uma vida preenchida só com prazer tende a ser vazia, frágil. Não sei se é algo que você vai querer para a sua. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.